Saudações em Cristo Jesus. Estamos de volta neste primeiro trimestre do ano de 2016. Estamos iniciando uma nova etapa e nesse trimestre estaremos estudando as nossas lições bíblicas com o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. Comentarista e professor é o nosso pastor Elinaldo Renovato. Eu convido a você a vir conosco nesses estudos e esperamos que a bênção de Deus, a sabedoria e a graça divina seja sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Uma das questões em que os estudiosos da Bíblia mais discordam atualmente é exatamente sobre a doutrina do arrebatamento da igreja. Pois a doutrina do arrebatamento da igreja é uma das considerações mais importantes da escatologia do Novo Testamento. Sendo assim, é importante apresentarmos as várias palavras usadas no Novo Testamento em relação ao segundo advento de Cristo. São elas parousia, apocalipse e epifaneia. A parousia é a palavra mais frequentemente usada nas Escrituras em referência ao retorno do Senhor Jesus Cristo. Ela ocorre 24 vezes no Novo Testamento, numa variedade de conexões. Como a sua etimologia indica, a palavra significa estar perto ou ao lado. Ela envolve tudo que a palavra portuguesa presença denota. Passou a significar não só presença, mas o ato pelo qual a presença é realizada, isto é, a vinda do indivíduo. Um breve resumo do seu uso no Novo Testamento inclui vários textos, dos quais eu exponho aí para vocês lerem. E todos são forçados a concordar que esses casos desses textos são gerais e não técnicos. O fato de que é usada frequentemente a palavra parousia com relação ao arrebatamento da igreja é claríssimo nas seguintes referências. Estão aí os textos que eu coloco para vocês lerem. A palavra também ela é usada em relação ao retorno de Cristo à terra, como o retorno de Cristo com a igreja em várias passagens, dos quais eu também coloco os textos aí para vocês lerem. Então é inevitável concluirmos que a mesma palavra é usada em todas essas passagens num sentido amplo, num sentido geral e não específico, mas a sua contribuição à doutrina é realçar a presença corporal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda palavra, apocalipse, ela é importante também para a vinda de Cristo. Ela ocorre 18 vezes na forma de substantivo e 26 vezes na forma de verbo. Ela é, obviamente, derivada de duas palavras no hebraico, apo e kalupto, a última significando cobrir ou esconder, e com o prefixo descobrir ou desvendar, e assim revelar. Uma pesquisa daquelas passagens bíblicas em que a palavra é usada em relação a Cristo demonstra que em várias ocorrências ela é usada para descrever a segunda vinda de Cristo. Em outras,
passagens, ela é claramente usada com referência à vinda de Cristo nos ares para buscar a sua igreja. Então a doutrina em jogo no uso da palavra em relação a Cristo é uma ênfase na manifestação futura da glória de Jesus Cristo. A terceira palavra é epifaneia. Esta palavra ela é usada para o retorno de Cristo. O significado dela é de trazer à luz, fazer brilhar, mostrar. A adição da preposição dá a ela um significado intensivo, pois ela vem de epi e panes, formando aí a junção de epifaneia. Ela é usada para a primeira vinda de Cristo à Terra em sua encarnação. Quando ela é empregada em referência ao retorno do Senhor Jesus, em dois casos ela se refere ao arrebatamento da igreja, e em dois casos ela parece se referir à segunda vinda de Cristo. Parece sã exegese classificar 1 Timóteo 6:14 e 2 Timóteo 4:8 com referências ao arrebatamento, enquanto que em 2 Timóteo 4:1 e Tito 2:13 parece haver referência à sua segunda vinda. A ênfase dada à verdade no uso desta palavra epifaneia serve para assegurar que Cristo nosso Senhor realmente aparecerá, será reconhecido e manifesto de maneira visível. Então existe aí uma distinção entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Aqui coloco algumas que vale a pena nós averiguarmos. Nós precisamos observar as várias contraposições entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Elas mostrarão os dois acontecimentos, não são vistos como sinônimos nas Escrituras. A existência de dois planos separados é mais bem percebida pelas muitas contraposições encontradas nas Sagradas Escrituras entre os dois acontecimentos. Por exemplo, primeiro, o arrebatamento compreende a retirada dos crentes, enquanto que o segundo advento requer o aparecimento e a manifestação do Filho de Deus. Segundo, no arrebatamento, os santos são levados aos ares, enquanto que na segunda vinda de Cristo volta à terra. Terceiro ponto importante: no arrebatamento de Cristo, ele vem buscar a sua noiva, enquanto que na segunda vinda, ele retorna com a noiva. Quarto ponto importante: o arrebatamento resulta na retirada da igreja e na instauração da tribulação, enquanto a segunda vinda de Cristo resulta no estabelecimento do reino milenar. Quinto ponto importante: o arrebatamento é iminente, enquanto que a segunda vinda de Cristo é precedida por uma multidão de sinais. Sexto ponto importante: o arrebatamento traz uma mensagem de conforto, enquanto que a segunda vinda é acompanhada por uma mensagem de julgamento. Sétimo ponto importante: o arrebatamento está relacionado ao plano para a igreja, enquanto a segunda vinda de Cristo está relacionada ao plano para Israel e para o mundo. Oitavo ponto importante: o arrebatamento é um mistério, enquanto que a segunda vinda de Cristo é prevista em ambos
os testamentos, ou seja, no Antigo e no Novo Testamento. Nono ponto importante. No arrebatamento, os crentes são julgados, enquanto que na segunda vinda, os gentios e Israel são julgados. 10º ponto importante. O arrebatamento deixa a criação intacta, enquanto que a segunda vinda implica a uma mudança na criação. 11º ponto importante. No arrebatamento, os gentios não são afetados, enquanto que na segunda vinda são julgados. 12º ponto importante. No arrebatamento, as alianças de Israel não são cumpridas, enquanto na segunda vinda todas as alianças são cumpridas. 13º ponto importante. O arrebatamento não tem relação particular com o plano de Deus para o mal, enquanto que na sua segunda vinda o mal é julgado. 14º ponto importante. É dito que o arrebatamento ocorrerá antes do dia da ira, enquanto que a segunda vinda se segue a ele. 15º ponto importante. O arrebatamento é apenas para os crentes, enquanto a segunda vinda de Jesus tem efeito sobre todos os homens. 16º ponto importante. A expectativa da igreja em relação ao arrebatamento é: perto está o Senhor. Aleluia! Enquanto a expectativa de Israel em relação à segunda vinda é: o reino está próximo. Filipenses 4:5 e Mateus 24, verso 14. 17º ponto importante. A expectativa da igreja no arrebatamento é ser levada à presença do Senhor, enquanto a expectativa de Israel em sua segunda vinda é ser levado ao reino. Então eu destaco aqui 17 pontos importantes que identificam o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Que nós possamos entender a palavra de Deus em relação a isso, e que a nossa esperança seja aumentada cada dia mais, e possamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. E lembre-se, o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança. Que Deus te abençoe e até a próxima.